Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor se inscreva para que você possa receber sempre novos vídeos. O nosso assunto hoje é sobre o veredito final. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero relembrar com vocês a mensagem que estudamos no vídeo anterior. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e 17. O texto diz que quando Jesus voltar, os justos mortos ressuscitarão ao serem chamados por Deus. E juntamente com os vivos, os salvos, subirão para encontrar-se com Jesus nos ares, e assim estarão sempre com o Senhor, para nunca mais se separar. E de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 20, o verso 6, os salvos no céu ficarão com Jesus no período de 1000 anos. Os salvos reinarão durante todo esse tempo. Numa próxima aula nós vamos ver sobre este assunto. Eu quero ainda fazer uma observação quanto às pessoas que foram salvas no período do Velho Testamento. Todas as pessoas que foram salvas durante o período do Velho Testamento foram salvas pela fé, porque elas confessaram os seus pecados e ofereceram a Deus em sacrifício por seus pecados o cordeirinho. Aquele cordeirinho representava Jesus Cristo, que viria morrer no lugar delas. A Bíblia é bem clara em nos mostrar que Deus fez um plano para salvar todos os pecadores que se arrependessem dos seus pecados e se convertessem a Deus. Como já vimos no estudo anterior, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, e que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, e no versículo 23. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 16 e o verso 16, está escrito assim, são palavras de Jesus: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outras traduções chegam a dizer que quem não crer já está condenado a morrer a morte eterna. A morte eterna, como nós sabemos, é a punição final dos ímpios, daqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus, não creram em Deus. Na Bíblia, uma pessoa, quando não crê em Deus e não se converte a Deus, essa pessoa é chamada de ímpia. E quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós encontramos dois tipos de ímpios. O primeiro tipo de ímpio que nós encontramos na Bíblia é o ímpio declarado. É aquela pessoa que não conhece a Deus, não quer conhecer a Deus e nem quer falar sobre Deus. E nós conhecemos o ímpio declarado pelas suas palavras, pelas suas atitudes contra Deus e contra tudo aquilo que é de boa fé. O segundo tipo de ímpio é o ímpio disfarçado. Que tipo de pessoa é essa? Nós descobrimos na Bíblia, pelas palavras de Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus fala de uma classe de pessoas ímpias, que essas pessoas, elas leem a Bíblia, elas vão à igreja, elas fazem orações, elas ajudam as pessoas, fazem milagres, fazem maravilhas e expulsam até demônios, mas não fazem a vontade de Deus. E Jesus chama estas pessoas de ímpias, porque praticam a iniquidade. Você já ouviu falar que Deus não tem prazer na morte do ímpio?
Pois é, isso está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 33 e no versículo 23. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não. Eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o porquê Jesus ainda não veio a esta terra buscar a sua igreja ou o seu povo? O apóstolo Pedro nos fala qual a razão de Jesus ainda não ter vindo. Na sua segunda carta, no capítulo 3 e no versículo 9, Pedro nos explica o motivo e ele diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Sabe, irmãos e amigos, apesar do grande esforço que Deus faz para salvar todos os ímpios, mesmo assim não será possível o ímpio ser salvo se ele continuar recusando a proposta de Deus, a proposta de salvação, através da pessoa de Jesus Cristo. Se o ímpio não se render aos pés de Jesus Cristo, reconhecendo como seu Salvador pessoal, o ímpio não será salvo. E essa é a razão do porquê que os ímpios que estão mortos não ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus. E tem mais. Quando Jesus voltar, o ímpio vivo irá morrer ao ver a glória de Jesus. Assim, de acordo com a profecia do Apocalipse, capítulo 20, e no verso 5, todos os ímpios permanecerão na sepultura até passar os 1000 anos, conforme diz a profecia. Só depois de passado 1000 anos é que os ímpios ressuscitarão para novamente morrerem para sempre, quando não mais existirão. Aí sim é a morte eterna. Isso está escrito no Apocalipse capítulo 20 e o versículo 9. Infelizmente, a Bíblia nos diz, meus irmãos e amigos, ali no capítulo 20 de Apocalipse, no verso 8, a Bíblia diz que o número dos perdidos, ou seja, as pessoas que não entrarão no céu, serão como a areia do mar. Eu não sei o que você pensa sobre essa declaração que a palavra de Deus faz sobre o número dos perdidos que serão como a areia do mar. Para mim é um número bastante assustador e até aterrorizante, você não acha? Depois de refletirmos sobre este assunto tão sério, eu pergunto: como está o nosso relacionamento com Deus e com Jesus Cristo? Sabem, meus amigos e irmãos, há uma coisa que deve ficar bem clara para todos nós, pecadores. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de coerência. Deus é coerente naquilo que faz, naquilo que fala. Se uma pessoa não quer fazer uma coisa, Deus não a obriga a fazer, mas é muito pelo contrário. Deus, no livro de Zacarias, no capítulo 4 e no versículo 6, diz o seguinte: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pensem comigo, se a volta de Jesus vai trazer destruição para todos os ímpios que não se arrependeram de seus pecados e não amaram a Deus de todo o coração, eu pergunto, e nós? Somos ímpios ou somos pessoas convertidas a Deus? Para terminar, eu quero ler com vocês o conselho que Deus dá ao ímpio antes de terminar o tempo de graça.
Esse conselho se encontra no livro de Isaías. Vamos ler e depois eu vou fazer a oração. O livro de Isaías, no capítulo 55 e versos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Prezado amigo, prezado irmão, busque a Deus enquanto se pode achar. Isso quer dizer que chegará um tempo quando não será possível mais encontrar Deus, ou seja, encontrar a salvação. Hoje Deus está nos convidando para aceitarmos o sacrifício de Jesus, aceitarmos o perdão e nos prepararmos para a volta de Jesus, para morarmos com Ele no seu reino para sempre. Vamos agora orar. Nosso Deus querido, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo chamado para a salvação. Muito obrigado porque Jesus Cristo deixou o seu trono lá na glória, no céu, e veio aqui na terra morrer no nosso lugar, pagando o preço da nossa salvação, derramou sangue na cruz. Ó Deus querido, que este sangue não tenha sido em vão para todos nós, mas que nos purifique de todo pecado. Pai querido, que Teu Santo Espírito nos transforme o nosso caráter agora, porque quando Jesus voltar, nós sabemos que isso não mais será possível. Por favor, Senhor, aceita a nossa entrega, o nosso coração. Abençoa todos os irmãos, os amigos, as famílias que estão acompanhando conosco esse estudo. Nos entregamos em Tuas mãos. Salva-nos para o Teu reino. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.